Lisboa, Parque das Nações, 35º andar. O ar no escritório de Rui Costa era rarefeito, um silêncio pressurizado que apenas o som do seu sucesso conseguia preencher. Aos 38 anos, Rui era o implacável CEO de um império empresarial avaliado em 2.000 milhões de euros, uma fortaleza de vidro e aço que ele comandava a partir do seu trono de cor italiano. A sua assinatura, uma caligrafia precisa e fria, era o toque final em contratos que moviam mercados e decidiam destinos. Naquela tarde soalheira, com a ponte Vasco da Gama a estender-se no horizonte como um fio de prata, ele estava a rubricar um acordo de 50 milhões de euros, um negócio como tantos outros. Foi nesse preciso momento de poder absoluto que a pesada porta de carvalho do seu escritório se abriu com um ligeiro ranger. Uma figura minúscula, uma menina de talvez 5 anos, entrou com uma determinação que desarmaria exércitos. Vestia uma camisola rosa desbotada e umas calças de ganga gastas nos joelhos, e agarrava com força um livro de capa gasta como se fosse um escudo. Desculpe, senhor, disse ela, a sua voz um cristal a tilintar no silêncio do santuário corporativo. Rui levantou os olhos da folha de papel, a sua mente analítica a tentar processar aquela anomalia. A incredulidade era um sentimento estranho para ele. Onde é que posso comprar um pai? A caneta de luxo, um instrumento de precisão que valia mais do que o salário anual de um homem comum, escorregou dos seus dedos. Pela primeira vez em 20 anos de uma carreira meteórica e impiedosa, o contrato milionário ficou manchado de tinta. O homem mais poderoso de Portugal, um estratega habituado a antecipar todas as variáveis, não sabia o que dizer. O silêncio que se instalou era mais pesado do que qualquer negociação. Como? Como é que entraste aqui? Conseguiu ele articular, a sua voz rouca pela surpresa. Susa, apanhei o elevador, respondeu ela com uma simplicidade desconcertante, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A mamã diz que os pais se compram. Quanto é que custa o seu? Aquela pergunta, disparada com a inocência pura de uma criança, abalou as fundações do universo de Rui Costa. Ele, um homem que acreditava firmemente que tudo e todos tinham um preço, que o mundo inteiro era uma folha de cálculo onde ele preenchia os valores, ficou paralisado. Atrás da sua secretária de vidro maciço, rodeado pelos arranha-céus que eram o seu domínio, sentiu-se subitamente vulnerável. Em 25 anos de trabalho naquele edifício, desde que era um jovem ambicioso até se tornar o rei, nunca ninguém, absolutamente ninguém, tinha ousado entrar no seu escritório sem uma marcação confirmada por 3 assistentes diferentes. Muito menos uma criança de 5 anos. Chamo-me Mariana, apresentou-se ela, quebrando o feitiço, com a espontaneidade que o mundo adulto tinha esquecido. Aproximou-se da secretária, sem qualquer sinal do temor reverencial que a maioria dos seus diretores sentia na sua presença. Os seus olhos verdes, grandes e brilhantes, perscrutavam o espaço com uma curiosidade insaciável, os quadros de arte moderna que valiam fortunas, a vista panorâmica sobre o Tejo, a sua coleção de relógios de pulso de edição limitada, cada um a valer mais de 100.000 euros. É muito bonito aqui, comentou ela, passando a mão pequena pelo couro macio da poltrona de visitante. O meu pai vai ter um escritório assim quando eu o comprar. Rui levantou-se lentamente, os seus movimentos rígidos, o choque ainda a percorrer-lhe o sistema. Menina, como é que chegaste ao 35º andar? Onde estão os seguranças? Eu disse ao senhor do elevador que vinha ver o meu pai, respondeu Mariana com uma lógica infantil que era, ao mesmo tempo, irrefutável e absurda. Ele sorriu e trouxe-me aqui. Disse que o senhor é o homem mais importante do prédio. Nesse instante, como se enfocado pela menção, Paulo, o chefe de segurança, irrompeu pelo escritório, ofegante, o rosto vermelho de pânico e esforço. Senhor Costa, peço imensa desculpa. A menina escapou-se da sala de espera. Nós pensámos que era sua filha. Minha filha. Rui virou-se, o espanto a dar lugar a uma irritação fria. Eu não tenho filhos. Não sou casado. Mariana olhou para ele, os olhos verdes a arregalarem-se de descoberta. A sério? Então o senhor é solteiro, como a minha mamã. Perfeito. O toque estridente do telefone na sua secretária cortou o ar. A sua secretária, do outro lado da linha, tinha a voz a tremer. Senhor Costa, está aqui uma senhora muito alterada na recepção. Diz que a filha dela desapareceu. Manda-a subir. Imediatamente, ordenou Rui, a sua mente a começar finalmente a juntar as peças daquele puzzle inacreditável. 10 minutos depois, Beatriz Silva, 32 anos, pediatra de urgências, entrou no escritório como uma força da natureza. O seu cabelo castanho estava despenteado, a bata do hospital ainda vestida sobre a roupa, e os seus olhos estavam vermelhos de lágrimas de pânico recém-derramadas. Mariana. Graças a Deus que estás bem, gritou ela, envolvendo a filha num abraço desesperado que falava de horas de angústia.
Depois, virou-se para Rui, a vergonha a substituir o pânico no seu rosto. Peço-lhe infinitas desculpas, senhor. Eu estava à espera de uma entrevista para o cargo de médica da empresa e... Mamã, este senhor vende pais, interrompeu a Mariana, a sua voz a transbordar de entusiasmo. Podemos comprar um. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, absoluto. Beatriz ficou escarlate, uma onda de calor a subir-lhe pelo pescoço. O seu único desejo era que o chão se abrisse e a engolisse. Mariana, isso não se diz. Pede desculpa ao senhor, agora. Mas mamã, tu sempre me disseste que os pais se compram com dinheiro. Que se tivéssemos mais dinheiro, também podíamos ter um. Rui Costa observava a cena, a sua curiosidade a sobrepor-se a qualquer outra emoção. Sentou-se de novo, o seu gesto lento e deliberado, e apontou para as poltronas à sua frente. Por favor, sentem-se. Gostaria de perceber melhor. Beatriz hesitou, mas Mariana, sem qualquer constrangimento, atirou-se para a poltrona gigantesca, que a engoliu quase por completo. A mamã trabalha sempre no hospital para ganhar dinheiro para me comprar um pai, explicou Mariana, balançando as pernas que mal chegavam ao meio da poltrona. Mas ela diz que os pais bons custam muito caro. Mariana, chega, sussurrou Beatriz, mortificada, o seu rosto nas mãos. Rui inclinou-se para a frente, fixando o seu olhar na menina. E o que é que tu querias que esse pai fizesse? Os olhos de Mariana iluminaram-se como se tivessem ligado um interruptor interior. Que me lesse histórias à noite, antes de dormir. Que me levasse ao parque para andar de baloiço. Que tomasse o pequeno almoço conosco aos domingos. A mamã está sempre tão cansada depois do hospital. Beatriz baixou o olhar, uma confissão silenciosa de culpa e exaustão. Trabalho 18 horas por dia nas urgências de pediatria. A Mariana passa a maior parte do tempo com a ama ou com a avó. Eu sempre lhe disse que, quando tivéssemos mais estabilidade financeira, poderíamos pensar em completar a família. E o pai biológico? Perguntou Rui, a sua voz inesperadamente suave. Foi-se embora quando soube da gravidez. Disse que não estava preparado para as responsabilidades, respondeu Beatriz, a voz a quebrar-se numa das palavras. Desde então, criei a Mariana sozinha. Rui olhou para aquela mulher. Por baixo do cansaço evidente, dos ombros curvados e das olheiras, havia nos seus olhos uma força de leoa, a força de quem luta todos os dias por algo infinitamente maior do que ela própria. E olhou para a menina, que transformava uma ausência dolorosa numa esperança teimosa e pragmática. Sabe o que eu penso? Disse Rui de repente, a sua própria voz a surpreendê-lo. Penso que a sua filha tem razão. Os pais compram-se, sim. Mas não com dinheiro. Beatriz olhou para ele, confusa, a sua expressão um misto de desconfiança e curiosidade. Compram-se com tempo. Com paciência. Com amor. E a senhora, doutora Silva, já está a fazer o maior investimento que existe. Pela primeira vez em anos, talvez desde que Mariana nascera, Beatriz sorriu. Um sorriso genuíno, que lhe iluminou o rosto cansado. A questão é, continuou Rui, cada vez mais chocado com as palavras que saíam da sua própria boca, que eu também tenho um problema. Esta empresa consome todos os meus dias, todas as minhas noites. Já não tenho vida privada, amigos verdadeiros, família. Talvez nos pudéssemos ajudar mutuamente. Beatriz olhava-o com suspeita. O que quer dizer com isso? Preciso de um médico para a minha empresa. Para os meus 2.000 funcionários. A senhora tem as qualificações perfeitas. Mas eu também gostava de... Ele hesitou, surpreendido pela sua própria vulnerabilidade súbita, gostava de aprender o que significa ter uma família. Não estou a perceber. Mariana, no entanto, percebeu tudo. Saltou da poltrona, radiante. Ele quer dizer que pode ser o nosso pai. A sério. Mariana, não é assim tão simples, repreendeu a Beatriz, o seu pânico a regressar. Rui levantou-se e caminhou até à janela panorâmica, as suas mãos nos bolsos. As luzes de Lisboa começavam a acender-se. Tenho 38 anos e nunca tive uma relação que durasse mais de 6 meses. Não por não querer, mas porque não sei como se faz. Os meus pais andavam sempre em viagens de negócios. Cresci com amas e tutores. Virou-se para elas, a sua silhueta recortada contra a cidade. A sua filha hoje fez-me uma pergunta que nenhum consultor financeiro, nenhum sócio, nunca me fez. Pediu-me algo que o dinheiro não pode comprar. Beatriz permaneceu em silêncio, o seu cérebro a trabalhar furiosamente, a avaliar aquele homem e a sua proposta insana. Esta é a minha proposta, disse Rui, voltando a sentar-se,
de novo o CEO no controlo. A senhora aceita o trabalho aqui. Salário de 120 mil euros anuais. Pacote completo de benefícios. Creche empresarial para a Mariana. Em troca, ensina-me a ser pai. Isso é uma loucura, sussurrou Beatriz. Mamã, diz que sim, implorou Mariana, agarrando-se ao braço dela. Assim eu tenho um pai e tu não ficas mais cansada. Não funciona assim, querida. O Sr. Costa é uma pessoa importante e ocupada. Na verdade, corrigiu a Rui, nunca estive tão pouco ocupado como neste momento. Pela primeira vez em 20 anos, algo me parece mais importante do que os contratos. Beatriz estudou atentamente. Viu sinceridade nos seus olhos, mas viu também uma solidão profunda, abissal. A mesma que ela própria reconhecia quando se olhava ao espelho. Se eu aceitasse, disse ela lentamente, cada palavra pesada, teria de ficar claro que a Mariana vem antes de tudo. Sempre. Naturalmente. E que eu não estou à procura de um marido. Estou à procura de estabilidade para mim e para a minha filha. Compreendo perfeitamente. Mariana bateu palmas. Então está decidido. O Rui é o nosso novo pai. Os dois adultos olharam um para o outro, ambos aterrorizados e, ao mesmo tempo, estranhamente fascinados pela perspectiva de um futuro que, momentos antes, era completamente inimaginável. Gostou desta história? Deixe um like e subscreva o canal. Agora, continuamos com o vídeo. 2 semanas mais tarde, Beatriz começou a trabalhar no consultório médico da Corporação Vega. O ambiente era o oposto do caótico serviço de urgências pediátricas. Tudo era organizado, silencioso, eficiente. Mariana frequentava a creche empresarial no 5º andar, um espaço colorido e moderno onde os filhos dos executivos brincavam e aprendiam. Para ela, era como um parque de diversões infinito. Rui, inicialmente desajeitado e inseguro, começou a passar as suas pausas de almoço na creche. Na primeira vez, apareceu com um tablet, pensando em entreter Mariana com jogos educativos. Não, Rui, disse Mariana, abanando a cabeça com uma seriedade de adulto. Os pais não brincam com essas coisas. Brincam assim. Pegou-lhe na mão e arrastou-o para a área de jogos. Ensinou a construir torres com blocos de madeira, a colorir dentro das linhas e a inventar vozes engraçadas para os bonecos. É a primeira vez que vejo o Dr. Costa a rir, comentou Sandra, a educadora, a Beatriz. Normalmente, quando passa por aqui, está sempre ao telefone e parece muito preocupado. Beatriz observou, da janela, Rui a gatinhar no chão, a fingir que era um dinossauro enquanto Mariana se desfazia a rir. O seu coração apertou-se. Mariana nunca tivera um homem que brincasse com ela daquela maneira. Mas nem tudo era simples. A primeira vez que Mariana adoeceu, com febre, Rui entrou em pânico total. 38,5. É grave. Chama a ambulância, gritava ele ao telefone para Beatriz, que estava numa reunião. Rui, respira. É só uma gripe. Dá-lhe o paracetamol e deita-a. Mas e se subir mais? E se ela delirar? E se? Beatriz teve de abandonar a reunião e ir a casa. Encontrou Rui sentado ao lado da cama de Mariana, com um termómetro na mão e a expressão de quem vigiava um paciente nos cuidados intensivos. Rui, o que estás a fazer? Estou a controlar a temperatura de 10 em 10 minutos. Até fiz uma tabela de Excel com a evolução horária. Beatriz desatou a rir. És impossível. Mas depois olhou para ele a acariciar docemente o cabelo de Mariana adormecida. E também és muito querido. Foi nesse momento que ela percebeu que Rui não estava apenas a aprender a ser pai. Estava a aprender a amar. 3 meses depois, a sua rotina estava consolidada. Rui tinha aprendido a fazer tranças, pessimamente, a preparar o pequeno almoço queimando regularmente as torradas e a ler histórias com as vozes das personagens, revelando um talento insuspeito. Beatriz descobrira que apreciava a estabilidade económica, mas acima de tudo, a emocional. Pela primeira vez em 5 anos, não adormecia a preocupar-se em como pagar as contas ou se conseguiria dar um futuro digno a Mariana. Mamã, disse Mariana uma noite, enquanto jantavam os 3 juntos na penthouse de Rui, porque é que não dormimos sempre aqui? Assim, seríamos uma família a sério. Beatriz quase se engasgou com a água. Mariana, as famílias não se formam assim. Por que não? Perguntou Rui com sinceridade. Eu acordo a pensar em vocês as duas. Volto para casa à espera de vos encontrar aqui. Preocupo-me quando a Mariana está constipada e emociono-me quando ela me conta o que aprendeu na escola. Ele virou-se para Beatriz. Não sei se isto se chama amor, porque nunca o senti antes.
Mas sei que, sem vocês, a minha vida volta a ser um conjunto de reuniões e números sem sentido. Beatriz sentiu o coração a bater com força. Nestes meses, vira Rui transformar-se do CEO frio e distante num homem capaz de ficar acordado a noite toda quando Mariana tinha pesadelos, de cancelar reuniões importantes para ir às festas da creche, de se emocionar ao olhar para os desenhos que Mariana fazia para ele. E tu, o que achas, tesouro? Perguntou Beatriz, dirigindo-se a Mariana. Eu acho que o Rui é o melhor pai do mundo, mesmo que queime sempre as torradas. E acho que tu sorris mais desde que ele está connosco. Beatriz olhou para aqueles dois seres humanos que tinham entrado na sua vida e a tinham virado do avesso. Talvez, disse ela lentamente, talvez possamos tentar. Mariana saltou da cadeira e abraçou-os aos dois. Boa. Agora somos uma família a sério. Rui e Beatriz olharam um para o outro por cima da cabeça de Mariana, ambos assustados e felizes com o que estavam a construir juntos. Naquela noite, pela primeira vez, Beatriz não voltou para o seu pequeno apartamento. Ficou na penthouse, no quarto de hóspedes, mas, pela primeira vez em anos, adormeceu a sentir-se segura e amada. 6 meses depois, a sua nova vida parecia perfeita. Demasiado perfeita. Um dia, Rui recebeu uma chamada que mudou tudo. Senhor Costa, disse a sua assistente, com a voz tensa, está aqui um homem que diz ser o pai biológico da Mariana. Ele quer vê-la. O sangue de Rui gelou. O quê? Diogo Santos, 35 anos, apresentou-se no escritório de Rui com um fato caro e um ar arrogante. Então você é o substituto que a Beatriz arranjou para criar a minha filha. A Mariana não é sua filha, respondeu Rui, a sua voz perigosamente calma. Você abandonou-a antes mesmo de ela nascer. Eu era novo e estava confuso. Agora tenho uma situação económica estável e quero recuperar a minha filha. Tenho direitos legais. Beatriz chegou a correr, avisada pela secretária. O seu rosto estava branco como papel. Diogo. O que fazes aqui? Olá, Beatriz. Estás linda, como sempre. Soube que trabalhas para este senhor e que ele anda a fazer de pai para a Mariana. Mas agora estou preparado para assumir as minhas responsabilidades. 5 anos depois, explodiu Beatriz. Quando me deixaste sozinha e grávida, a dizer que um filho te ia estragar a carreira. As pessoas mudam. Tenho uma cadeia de restaurantes de sucesso. Agora posso dar à Mariana tudo o que ela merece. Rui sentiu uma raiva que nunca tinha experimentado. A Mariana já tem tudo o que merece. Tem uma mãe que a ama e se sacrifica por ela todos os dias. E tem-me a mim. E você é quem? O ama-seca pago. Rui estava prestes a saltar-lhe ao pescoço quando Mariana entrou a correr no escritório. Rui, aprendi a escrever o teu nome. Olha. Parou ao ver o homem desconhecido. Mamã, quem é este senhor? Beatriz ajoelhou-se à sua frente, os olhos cheios de lágrimas. Mariana, este é o teu pai biológico. Mariana olhou para ele, perplexa. Mas eu já tenho um pai. É o Rui. Olá, Mariana, disse Diogo com um sorriso forçado. Eu sou o teu pai verdadeiro, o que te fez nascer. Mariana estudou atentamente e depois abanou a cabeça. O meu pai verdadeiro é o que me lê histórias, o que me leva ao médico quando estou doente, o que chora quando eu choro. Esse és tu, Rui. As palavras de Mariana atingiram todos como um relâmpago. Diogo empalideceu. Beatriz chorou. Rui sentiu o coração a explodir de emoção. Quero ir para casa, disse Mariana, pegando na mão de Rui. Com os meus pais verdadeiros. A batalha legal durou 3 meses. Diogo entrou com um processo para obter a custódia de Mariana, alegando que podia garantir-lhe um futuro melhor do ponto de vista económico. Durante este período, Rui e Beatriz perceberam o quão profunda se tornara a sua relação. Já não eram apenas duas pessoas a ajudarem-se, era uma família a lutar para se manter unida. Aconteça o que acontecer, disse Rui a Beatriz numa noite, enquanto Mariana dormia, eu estarei sempre aqui para vocês as duas. Mesmo que percamos a Mariana. Especialmente se perdermos a Mariana. Porque eu percebi que o amor não é possuir alguém, mas estar disposto a tudo pela sua felicidade. No dia da audiência final, o juiz pediu para falar a sós com Mariana. A menina, agora com 6 anos, entrou na sala com determinação. Mariana, disse o juiz amavelmente, tens de escolher com quem queres viver. Com o pai que te fez nascer, ou com a família que tens agora. Mariana não hesitou nem um segundo. Quer ficar com a mamã e com o Rui. Eles são a minha família verdadeira.
Mas o Sr. Santos é o teu pai biológico. Ele pode dar-te muitas coisas. As coisas compram-se com dinheiro, respondeu Mariana com a sabedoria das crianças. O amor não. E eu quero o amor. O juiz concedeu a custódia a Beatriz, reconhecendo que o interesse superior da menor era permanecer com a família que a tinha criado e amado. Diogo saiu do tribunal derrotado, mas talvez, pela primeira vez, consciente de que tinha perdido algo precioso por causa da sua superficialidade. Um ano mais tarde, Rui pediu Beatriz em casamento. Fê-lo na creche empresarial, rodeado por todas as crianças e com Mariana a levar as alianças. Não te prometo uma vida perfeita, disse Rui durante a cerimónia, mas prometo que todos os dias escolherei amar-vos às duas. E eu prometo, respondeu Beatriz, que continuaremos a construir juntos a família mais bonita do mundo. Mariana aplaudiu, entusiasmada. Boa. Agora o Rui é meu pai a sério também nos papéis. 2 anos depois, nasceu Martim, o irmão mais novo de Mariana. Ela recebeu-o com o entusiasmo de quem sabe que o amor se multiplica, não se divide. Naquela noite, enquanto olhavam para os filhos a dormir, Beatriz disse a Rui, obrigada por teres percebido que os pais não se compram com dinheiro. Obrigada a ti e à Mariana por me terem ensinado que se compram com o coração, respondeu Rui, abraçando-a. A Mariana teve razão desde o início. Os pais compram-se, sim. Mas o preço não é dinheiro. O preço é estarmos dispostos a transformar completamente a nossa vida por amor. E Rui tinha pago esse preço com alegria, descobrindo que fora o melhor investimento que alguma vez fizera. Foi assim que Mariana, ao procurar comprar um pai, encontrou uma família verdadeira. Se esta história vos emocionou, deixem um coraçãozinho e um like se acreditam que o amor vale mais do que o dinheiro. Subscrevam para mais histórias que celebram a força da família. Partilhem com quem sabe que os milagres acontecem todos os dias. Comentem, o amor não se compra, conquista-se. Lembrem-se, por vezes, são as crianças que nos ensinam as verdades mais profundas.